Irmãos, boa tarde. Eu estou aqui na sede da Igreja Batista Expandindo o Reino e o meu desejo nessa tarde é contar para vocês um pouco da história da Igreja Batista Expandindo o Reino. A Igreja Batista Expandindo o Reino, ela surge baseada em um tripé. O primeiro pé desse tripé chama-se Projeto Expandindo o Reino. Projeto Expandindo o Reino surge no ano de 2009, quando nós retornávamos de um congresso de missões na sede nacional da Jocum no Brasil, localizado no estado de Minas Gerais, no município de Contagem. E voltamos de lá impactados, porque o tema do congresso era Venha o Teu Reino. Meu amigo, pastor André, responsável do Ministério Ceifa da Jocum, ele nos convidou e eu levei uma caravana aqui da nossa região de São Gonçalo, com vários irmãos que gostavam dessa área de missões e evangelismo, mas que nas suas igrejas não havia um trabalho mais afinco, né? Com mais intensidade. E voltamos de lá impactados. Esteve presente o Jimmy Stein, o fundador da Jocum no Brasil, pastor Evaldo Ramos, Dr. Russell Shedd, dentre outros missionários que estavam ali. E foi um momento maravilhoso. Quando voltamos de volta para nossas residências e igrejas, aquela chama estava no nosso coração. E então decidimos montar o projeto Expandindo o Reino, um projeto de missões e evangelismo interdenominacional que unia pessoas de diversas denominações para fazer esse grande trabalho que é a Grande Comissão. Bem, começou esse trabalho, né? E foi uma bênção. Mas a minha pessoa sempre trabalhou na área da educação, né? Na área dos seminários, dando aula, ministrando. E em todo o seminário que eu dava aula, eu divulgava o projeto e o trabalho. Então, o seminário foi o segundo pé desse tripé. E no seminário, então, mais pessoas foram se despertando para se envolver nesse trabalho de missões e evangelismo, e certamente foi muito abençoador. Mas o seminário não só trouxe as pessoas para o projeto, mas as fez entender o Evangelho. Elas passaram a aprender as Escrituras, seus olhos foram abertos para o esfriamento, para o engano, para a indiferença, a má gestão e a maneira que elas viviam em suas igrejas e como suas lideranças se comportavam diante da verdade, diante da palavra, diante da missão suprema da igreja, que é a evangelização do mundo. Com isso, essas pessoas passaram a se tornarem crentes mais inteligentes, crentes mais visionários, crentes que tinham uma sensibilidade maior e foram se engajados no projeto, né? O projeto foi arrebanhando essas pessoas, mas o projeto não era igreja. Até que a minha pessoa, sempre no ministério pastoral, na liderança de missões, né? Eu tive 3 grandes experiências. E essas 3 grandes experiências que eu tive sempre foram voltadas para a questão de missões, educação. E como Deus me deu uma capacidade, uma autoridade espiritual na área de missões, na área de educação, eu coloquei uma verdade no meu coração, que todos vão saber o que eu souber. Que o conhecimento não é meu, o conhecimento é de Deus e foi dado a Deus como dom à minha pessoa para compartilhar. E
E por conta disso, eu me deparei com algumas lideranças. E essas lideranças, por 3 vezes, se desviaram. E eu tive que me posicionar e até pedir a disciplina dessas pessoas. Mas Deus me deu graça. E nesse posicionamento, o Senhor sempre me exaltando, sempre me usando, eu acabei tendo que na última igreja que eu congreguei, também pedir a disciplina dessa liderança que não estava agindo segundo a palavra de Deus, né? E eu saí então dessa igreja, e saindo dessa igreja, eu fui convidado para começar uma implantação de uma igreja. E essa igreja, então, ela vai nascer lá em Itaipuaçu, na estrada do Cajueiro, na casa de um amigo nosso, que naquele momento era diácono Marcelo Pintas e Luciana. E no primeiro culto realizado na sua casa, éramos ao todo 16 pessoas. Pessoas da Igreja Batista, pessoas que vieram da Assembleia de Deus, da Nova Vida, pessoas de diversas denominações que, ao saber que eu estava à frente agora de uma implantação de uma igreja, acreditando em nós e no nosso ministério e na obra que nós já fazíamos no projeto, passaram a se agregar a nós. E foi tremendo. Nós nos reunimos ali, foi um culto muito abençoado, né? E na semana seguinte, nós tivemos uma outra reunião, já com escola bíblica, com culto, e começou então o processo da implantação da Igreja Batista Expandindo o Reino. Estávamos sobre a tutela da Igreja Congregacional, lá de Angra dos Reis, que havia nos abençoado, e a nossa igreja ainda não estava com o nome definido. Foi então que, muito rapidamente, pessoas que eram do projeto, né, de diversos lugares, né, decidiram também se unir a nós. E começamos um processo de reunião para a gente poder analisar o que seria a Igreja Batista Expandindo o Reino. Eu que já tinha um projeto engavetado como professor na área de História e de Teologia, que era um projeto de gestão de igreja, como administrar uma igreja, né, de maneira bíblica, de maneira saudável, de maneira coerente e que preservasse as bases fundamentais da nossa fé, baseado na igreja primitiva e no desdobramento histórico da igreja. Eu então apresentei esse projeto. Os irmãos ficaram muito empolgados. Era um projeto que eu discuti muito nas salas de aula com os meus alunos. E eu via que com os alunos nós chegamos a um consenso nas salas de aula que esse projeto de gestão unia o melhor de 2 denominações, que era a Assembleia de Deus do Brasil e a Igreja Batista. As 2 denominações, né? Unindo as 2, nós vimos que nós teríamos uma igreja saudável, abençoada, equilibrada e que atenderia às prerrogativas do sentido ser igreja. Muito bem. O que implicaria isso? Isso implicaria em uma revolução que não por ser uma coisa nova, né? Porque não é novo. Na verdade, a igreja primitiva, patrística, ela viveu isso. Sendo que nos nossos últimos 200 anos de história da igreja, a igreja acabou, nessa transição da década de 80 para o século 21, acabou se perdendo, abrindo mão dos seus princípios, dos seus valores,
abrindo mão da sã doutrina, e com o passar do tempo, a verdade se tornou estranha para muita gente, né? Se tornou algo, uma novidade, mas na verdade não é, uma coisa antiga que a igreja sempre viveu, mas que por algum momento na história deixou de viver. O que nós estávamos fazendo é apenas resgatar isso, e como estávamos começando, nós tínhamos a oportunidade de começar certo do jeito certo, de maneira que desse para manter essa assertividade, né? E então eu apresentei, e eu quero falar um pouco para você do que é esse projeto, né? A primeira coisa importante que eu vi é que nós tínhamos que ter uma missão e uma visão muito bem definida. Então, nós discutimos qual seria a nossa visão como igreja. E chegamos ao consenso que a nossa visão é expandir o reino de Deus com as nossas atitudes em obediência às Sagradas Escrituras. Depois nós definimos a missão da igreja. Qual é a nossa missão, né? A nossa missão deveria estar associada a isso, aonde nós entendemos que a nossa missão deveria ser forte, né, em relação a essa base, que seria expandir o reino, né, mas viver esse evangelho com relevância. E aí eu quero até fazer um acerto aqui, ou seja, visão, viver o evangelho com relevância, e missão, expandir o reino de Deus com as nossas atitudes em obediência às Sagradas Escrituras. Depois nós definimos a nossa teologia. Qual seria a nossa visão teológica que ia nortear a nossa igreja? Então a nossa teologia é bíblica, histórica e gramatical. Isso significa dizer que nós reconhecemos o Antigo e o Novo Testamento, nós valorizamos o que a igreja tem crido no desdobramento histórico até os nossos dias, e no sentido original do texto, que é a parte gramatical, porque a Bíblia tem só um sentido, e é aquele pretendido pelo autor bíblico, o que o autor quis dizer e o que o destinatário entendeu. Então, esse deve ser o sentido que o texto bíblico tem. Depois nós definimos os pilares da igreja. Quais seriam os nossos pilares? Aquilo que nós íamos nos dedicar como igreja. Então, os nossos pilares foram educação, família, missões e espiritualidade. Nós percebemos que uma igreja forte é uma igreja que investe na educação, que investe em família, investe em missões, porque cumpre as ordenanças do Senhor Jesus, mas que se dedica à espiritualidade, que valoriza o culto, a oração, a consagração e a prática cristã. Então, isso é fundamental. Depois nós definimos a forma de governo da igreja. Como que essa igreja seria governada de maneira que ela não tivesse amanhã ou depois influências que a viesse a desviá-la ou corrompê-la. Então nós definimos que a forma de governo seria duas: congregacional e episcopal. Sendo assim, 50% da autoridade da igreja está na própria igreja em assembleia, e os outros 50% está no corpo de oficiais da igreja, composto por diáconos, diaconisas, presbíteros, evangelistas e pastores. O pastor presidente, ele passa a não ter voto, se por um acaso a igreja com o corpo de oficiais chegarem num acordo. Se houver empate entre as partes, então o pastor presidente, que é a minha pessoa, passa a votar para trazer o desempate. É o voto coringa,
Isso descentralizava o poder de uma só pessoa ou de um só grupo. A igreja tem voz, o corpo de oficiais tem voz. Então isso dá uma certa segurança à igreja num todo, né? Uma outra coisa que nós vimos que era importante é definir o sustento dos obreiros, que é o piso salarial da prebenda, seja do pastor presidente, pastores auxiliares, dos novos dirigentes das demais igrejas. Nós não tínhamos condições de sustentar ninguém, mas era fundamental decidir agora, porque quando chegasse as condições, não seria um problema. E nós usamos o bom senso, o equilíbrio e a base de uma condição sustentável e não abusiva para o sustento dos obreiros. Então nós definimos da seguinte forma, que o salário base seria 4 salários mínimos e o salário máximo seria 8 salários mínimos. E os pastores auxiliares ganhariam 50% do que o pastor presidente ganhar, né? Isso dentro da condição da igreja. Então, o nosso mínimo é 4 salários e o nosso máximo é 8 salários, independente se nós temos um caixa com 10 mil ou se temos um caixa com 1 milhão. Esse é o salário máximo, para ficar no equilíbrio. E toda a manutenção da vida desse obreiro sai do salário dele, né? Plano de saúde, plano dentário, combustível, telefone, sai do salário, não sai como adicional da igreja, como costumeiro é feito por aí. Então isso dá uma segurança maior para o ministério. Uma coisa fundamental também que nós vimos é a questão de como funcionaria as contribuições da igreja. Então nós definimos que a contribuição da igreja seria baseada em doações, dízimos e ofertas, e nada mais. Apenas os dízimos e as ofertas seria a contribuição da nossa igreja. Por conta disso, nós não fazemos campanha, nós não fazemos carnês, porque tudo sairia da tesouraria da igreja, o suporte para todos os ministérios e para as necessidades da igreja, como também o sustento dos obreiros. Tudo sai da tesouraria. Aqui nós entendemos que a igreja não é comércio. A igreja não pode ser comércio, a igreja não pode comercializar. A igreja, ela é um agente do reino de Deus para fazer a vontade do Pai através da pregação, da evangelização, da obra social, da batalha espiritual, né? Do apoio e do suporte. Ela não pode ser um comércio, ela não pode vender. Então, nós entendemos que nós trabalharíamos apenas com dízimo e com oferta, e que essa oferta e esse dízimo tinha que ser um ato de adoração, jamais um ato de exploração, persuasão, coação, mas de adoração, onde aquele que fizesse com amor, com alegria, com gratidão, com fidelidade, porque ele entende que essa é a vontade de Deus, é a sã doutrina bíblica do Antigo ao Novo Testamento, e é uma prática comum na história da igreja. Com isso, nós não colocamos nos nossos envelopes de dízimo nem nome e nem descrição de valor, e nem colocamos no paredão da igreja o nome dos dizimistas, porque nós entendemos que isso é uma coisa pessoal, particular, e se é um ato de adoração, eu não tenho que saber se a pessoa dá ou se ela não dá. A fidelidade tem que partir dela, ainda que esteja claro que a infidelidade é uma prática pecaminosa. Mas do que vale uma pessoa fazer algo se não for de coração? Fica pecado do mesmo jeito. Então,
nós entendemos que com isso o ministério não se compromete e a igreja não tem como comprar também o ministério, porque infelizmente tem pessoas que gostam de negociar com a igreja, com a liderança, quer comprar, e infelizmente algumas lideranças deixam se corromper e acabam tratando pessoas com indiferença. Quem tem mais trata melhor, quem tem menos trata pior, ou nem trata, deixa largado. Aqui nós entendemos que isso seria uma maneira de nós nos preservarmos e tratarmos todos iguais, de igual maneira, independente da sua condição social. E foi fundamental, porque nós temos visto uma igreja com fidelidade, uma igreja comprometida, uma igreja inteligente, uma igreja que sabe o que é feito com aquilo que é contribuído na igreja. Bem, para isso, nós adotamos a prática da clareza. Ser claro se tornou algo fundamental. Então, os nossos relatórios, eles são mensais, são colocados no mural da igreja, para que todos tenham conhecimento de tudo, né? E tudo é decidido com a igreja e com o corpo de oficiais. E Deus tem nos honrado dessa maneira. Tudo que nós construímos até hoje, e todas as frentes de trabalho que nós temos, né, tem sido feito com os dízimos e com as ofertas, e isso tem sido assim substancial. Quando a igreja já começou aprovando uma verba de 35% da arrecadação dela para a obra missionária. Aonde você viu uma coisa dessa? Ou seja, e nós tinha uma entrada pequena, mas ainda assim nós aprovamos e até hoje temos mantido essa fidelidade, graças ao bom Deus. E para preservar isso, nós colocamos tudo isso no estatuto da igreja e no nosso regimento, para que a gente não tenha dificuldade de qualquer pessoa alterar essa postura da igreja. Uma outra coisa importante é que nós também definimos uma confissão de fé que foi montada com a confissão de fé de Westminster, com a confissão de fé batista do século XIX, do século XX, né? E com a releitura das escrituras, para a gente poder ter uma clareza do que nós cremos como igreja. E passamos quase um ano ensinando à igreja a nossa confissão de fé. Montamos o estatuto junto com a igreja e discutimos tudo com a igreja. Foi um negócio extraordinário, lindo demais. Definimos então que na nossa igreja também não haveria cantina, mas que tudo que se comesse na igreja seria compartilhado com todos. Não venderíamos nada de almoço para vender, nada de lanche para vender, tudo deve sair do caixa da igreja. Uma outra coisa importante foi o culto, a centralidade do culto. O centro do culto é Deus. Então nós definimos que no culto prestado por nós na igreja reunida, o centro seria baseado no ensinamento bíblico de Romanos e de 1 Coríntios. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, né? Aonde nós definimos a questão do culto. E a nossa liturgia, então, de culto, tira tudo que não é culto. Por exemplo, no culto nós temos leitura da palavra, oração, o louvor, pregação, agradecimentos, né, de ação de graças por bênçãos recebidas. Nós temos a apresentação daqueles que nos visitam, nós temos o momento ofertório, temos o momento missionário, que é uma parte testemunhal, aonde nós colocamos tudo que a igreja faz e promove na obra missionária, né?
oração final e bênção apostólica. E o Senhor tem feito grandes coisas. Não fazemos teatro no culto, não fazemos coreografia no culto, não damos anúncio no culto, não fazemos homenagem no culto, mas nós não temos problema nem com teatro, nem com coreografia, nem com homenagem, nem com anúncio. Só não pode ser feito no culto. Pode ser feito depois do culto, antes do culto, ou num evento específico, mas no culto não. E isso tem nos dado uma oportunidade de cultuar a Deus com a maior qualidade. Uma outra coisa importante foi definir o corpo de oficiais, né? Então nós reconhecemos todo o ministério bíblico. O que não é bíblico nós não reconhecemos. Nós reconhecemos então o ministério pastoral, só aplicado aos homens, o ministério de evangelista, só aplicado aos homens, o ministério de presbítero, só aplicado aos homens, e o diaconato aplicado aos homens e às mulheres. Nós não reconhecemos nem pastoras e nem apóstolos, porque a Bíblia e a história deixam claro que não são ministérios bíblicos no nosso tempo, né? O ministério apostólico teve um tempo específico e o ministério pastoral feminino nunca existiu. Então, por conta disso, nós não reconhecemos esses ministérios. Com isso, nós tivemos uma maior abertura para receber o obreiro que vem da Assembleia de Deus, como o obreiro que vem das denominações históricas tradicionais. Reconhecemos também o trabalho do missionário. Entendemos o missionário não como um ofício ministerial, mas como uma chamada específica para uma obra. Então, aquele que é chamado para uma obra e é enviado pela igreja para esta obra é classificado como um missionário. E dependendo da condição dele, ele pode ser ordenado a um dos ministérios que compõem os oficiais da igreja para desenvolver o seu ministério missionário. Com isso, meus amados irmãos, nós descartamos essas pessoas que não fazem nada, que só querem ficar dentro de quatro paredes e se sentem ministro do evangelho como missionário, né? Só se for Paraguai, porque não tem como ser. Missionário é aquele que vai. Se ele não vai, ele não é nada. Essa é a grande verdade. Por conta disso, nós definimos também essas questões no nosso estatuto para proteção e preservação. Uma outra coisa importante é que nós definimos na nossa igreja é a disciplina. Precisávamos ser uma igreja que disciplinava, porque a disciplina traz a pureza na igreja e a disciplina é bíblica. E nós usamos 3 formas de disciplina: a terapêutica corretiva e a desligamento. Na terapêutica, nós tratamos das pessoas, nós cuidamos, né? Mas não há uma correção de imediato, né? Por quê? Porque essa pessoa pode estar com um problema, não necessariamente em pecado, né? Já quando existe pecado, nós aplicamos a terapêutica e a corretiva para tratamento, mas para ensinamento também. Mas para aquelas pessoas que pecam, mas não se arrependem, não quer mudança, então a essas pessoas não cabe nem a terapêutica corretiva, só cabe o desligamento, porque não tem arrependimento. Com isso, a igreja fica preservada e a santidade na igreja passa a ser valorizada. Há temor nos crentes e há respeito na liderança. E as pessoas de fora olham para essa igreja e olham para a igreja com respeito, porque sabe que é uma igreja que trata as coisas de Deus com seriedade, uma coisa fundamental. Bem,
Essa é a Igreja Batista expandindo o reino, né? E que tem sido um instrumento de bênção na vida de muita gente. Costumo dizer que nós não somos a melhor igreja, nem somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja excelente para aquele que quer viver o Evangelho com seriedade, com verdade, com simplicidade, que quer servir a Deus com fidelidade. Esse é um lugar abençoador, porque o ambiente é propício para isso. Uma outra coisa que eu quero dizer para os irmãos é a nossa frente de trabalho. Nossa frente de trabalho hoje, nós já estamos com 3 anos e 4 meses, é a nossa igreja sede aqui no Mutondo, situada na rua Frei Orlando, número 16, em São Gonçalo. Nós temos a nossa outra igreja lá no Suarinho, em Papucaia, né, fazendo parte do município de Cachoeira de Macacu. Nós estamos no processo de implantação de uma nova igreja lá em Itaipuaçu, fazendo culto nos lares, tem sido uma grande bênção. Nós temos o Centro de Recuperação, que é o CRERP, onde nesse ano de 2019 nós começamos a presidir e vamos começar um grande trabalho para a glória de Deus. Nós temos missionários no exterior, que é em Senegal, em Moçambique, e no Lixão de Itaoca, em São Gonçalo, que é um projeto muito abençoador, onde está o nosso missionário Max, missionário da casa, né, enviado pela nossa igreja. Em Moçambique, pastor Xavier Lanca, e em Senegal, o pastor Joãozinho, são pastores parceiros da nossa igreja, né? Temos um outro missionário, mas que ele voltou de Cabo Verde e agora está se projetando para ir para um outro país, né? Que está se organizando ainda, que é o pastor Paulo Ruiz, nosso amigo, também é um parceiro nosso nesse trabalho, que assim que ele estiver lá, nós estaremos ajudando aonde quer que seja. Estamos sempre à disposição para apoiar a obra missionária. Temos um grupo de mútua ajuda, onde nós trabalhamos com dependentes químicos na igreja. Temos uma ação social ativa, que ajuda tanto os membros da igreja, quanto as pessoas fora da igreja, né? E temos um corpo de obreiros de uma dignidade sem precedente. Temos vários pregadores, professores, temos um ministério infantil de uma dedicação assim extraordinária, com a proposta de discipulado e de educação religiosa e evangelismo assim extraordinário, né? É um ministério lindo, mas